Noite. A live de hoje é com o Evandro Guedes. Ele foi policial militar do estado do Rio de Janeiro, hoje é um empresário de sucesso nacional, mas uma vez policial, sempre policial. Isso fica impresso no DNA da pessoa, mesmo de terno, de gravata, com a roupa civil, continua sendo policial. Deixa eu ver se eu acho o nosso entrevistado de hoje aqui, para adicioná-lo. Ainda não vi. Já vi. Vai ser um prazer conversar com ele, alguém que foi policial, de sucesso. Oi, Evandro, tudo bem? Tudo bom, Cegueira? Tudo ótimo, cara. É um prazer estar aqui com você, cara. Um prazer também. Eu não sei se você já ouviu o início, né? Falei que você foi policial, RG 63.000. Uma vez policial, sempre policial, vai estar impresso por baixo da roupa, do terno, da gravata, da roupa de treinamento. A gente sabe que você hoje é um empresário de sucesso, né? É o dono da Alfacom e da Fábrica de Valores. Esse momento de treinamento e preparo é um dos melhores momentos da vida que alguém tem, né? Quando você se prepara para fazer alguma coisa, para um concurso, para evoluir. E a gente queria aí, deixar você se apresentar para depois a gente seguir mais ou menos uma pauta aí, mas com liberdade para você falar o que quiser. Fique à Legal. vontade. Eu sou policial militar de 10 de agosto de 1998. Entrei, na verdade, eu fiz o concurso para ser 61, né? E acabei ficando reprovado no psicotécnico. Depois eu fiz o concurso para 63. Um detalhe legal que eu fiquei reprovado no primeiro concurso da PM de psicotécnico, depois no primeiro da Polícia Federal também, que eu passei. Aí depois continuei insistindo e acabou dando certo. Mas eu entrei para ser 68, eu sou 68 da turma de 98, fiz o curso de formação no 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Conheço vários batalhões, porque na época a gente era emprestado para alguns batalhões, final de ano, essas coisas para poder fazer reforço. E a minha vida na Polícia Militar, cara, foi uma vida que eu fiz muitas amizades lá dentro, né? Até hoje eu carrego a Polícia Militar para onde eu vou. Eu passei em 12 concursos públicos depois de bastante tempo. Fui do Departamento Penitenciário Federal, da Penitenciária Federal de Catanduva. Eu fui responsável pelas escoltas do Luiz Fernando da Costa, Marcinho VP, Maitor. Os principais traficantes do Rio de Janeiro ficavam sob a minha tutela, a minha responsabilidade. E isso só aconteceu porque eu tinha sido policial militar do Estado do Rio de Janeiro e eles me colocaram no comando da Vivência Alfa lá logo de cara. O mais legal é que aonde eu vou, né, as pessoas falam muito, no Rio de Janeiro eles não têm muita noção de como a Polícia Militar ela é respeitada. Engraçado, ela não é tão respeitada no Brasil. Mas quando você sai do Brasil, é uma das instituições mais respeitadas que existem. Eu sou muito parceiro da Polícia de Austin, no Texas, que eu dou um treinamento lá do Force on Force também. Hoje eu sou atirador, caçador, colecionador, mas eu continuo operando. E lá, quando a gente fala que é veterano da Polícia Militar, né, cara, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, existe muito respeito. Então eu deixei muitos amigos na Polícia Militar. Da minha turma tem vários subtenentes, uma meninada que foi pro QOAG, oficial. E como é que foi essa tua vontade de ser policial militar? Como é que cara, olha só, chegou? Eu tenho um livro, cara, depois eu vou mandar para você. Na verdade, eu vou mandar vários aí, né? Tá aqui, ó, biografia. Cara, minha esposa, eu tô casado desde a época da Polícia Militar aí do Estado do Rio de Janeiro. Eu tô casado há 23 anos, hoje. E eu tenho um livro que, na verdade, é biografia, né? A minha esposa é cristã, e teve um dia que ela acordou e falou assim, ó, cara, a Polícia Militar foi sua história, foi onde você começou, um dos lugares que você tem mais carinho. Vamos mudar a capa do livro e agora a sua biografia vai ter... A capa do livro vai ser você de farda da Polícia Militar. Eu tive que arrumar uma farda da Polícia Militar. Tirei essa foto aqui, ela é meio recente. Hoje a gente é 01 da Amazon. Eu sou a biografia mais lida do Brasil, mais do que o Stephen Hawking, né? A gente pegou top 1 da Amazon. Caramba, que bacana, hein? Que bacana ver isso, hein? Superou o cientista físico e tal, brasileiro, cara, né? Bacana, cara. Quando eu vi que a minha biografia estava na frente dele no Amazon, cara, eu só sabia rir. Eu falei, cara, o pessoal quer ver uma história de algum brasileiro. É legal que a gente acaba ficando feliz porque as pessoas querem conhecer a própria história nossa aqui no Brasil, né? E aí, cara... a gente que é brasileiro, né, tem complexo de vira-lata, saber que um brasileiro, a biografia na Amazon superou a de um cientista famoso, né? Considerado talvez o maior consciente de inteligência, né? Dos tempos atuais, né? O Stephen Hawking, né?
Steve Holmes, né? Parabéns. E o Pô, mais bacana. legal é que a biografia mais lida hoje, aqui no Brasil, é do tamanho do seu sonho. E o legal, cara, é que olha aqui, ó, você perguntou de onde veio a vontade. Lá tem até uma parte que é ser policial, né? Essa daqui é uma foto minha quando eu era criança, ó. Tá na biografia. Ou seja, cara, é desde moleque. Ó, na biografia, pra você ver como é que é a paixão da PM, entrou as fotos da época da Polícia Militar, ó, da época que a gente operava. E Bacana, hein? sempre foi um sonho. Só que assim, meu pai e minha mãe tinham muito medo, né? Com esse negócio de entrar na polícia e tal. Ah, Eu fiz a prova normal. escondido, cara, porque eu trabalho lá em Barra do Piraí, você não tem muita opção de trabalho. Então eu trabalho desde os 12 anos, né? Eu vendia cartão de Natal lá com meu parâmetro de táxi, me arrumou um emprego ali. E depois eu fui trabalhar numa firma chamada Metalúrgica Barra do Piraí. Putz, cara, e eu carregava caminhão, esse negócio de ficar fazendo força não dava muito certo. E aí veio o concurso da Polícia Militar, eu paguei a inscrição, fiz, cara. Cara, eu fiz todas as fases da Polícia Militar, já o de 98, né? E quando eu passei, tive que contar pro meu pai. E eu pensei que meu pai e minha mãe iam ficar bravos comigo. Cara, a única coisa que eles me pediram é, cara, eu quero ser padrinho na formatura. E aí, acabou que eu entrei para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nossa, minha turma 63, olha que interessante. Todo ano, hoje eu sou patrono da turma dos 63 lá do 10º Batalhão. Todo ano tem festa, todo ano tem camisa, todo ano eu viajo, todo ano a gente se reúne. A gente já perdeu alguns colegas da Polícia Militar, a gente sempre relembra eles. E foi um sonho entrar para a Polícia Militar. Aí eu queria ganhar asas, né? Eu queria fazer algo que me desse mais condição financeira, eu comecei a estudar. Basicamente, a história é essa daí. Pô, bacana. Eu ia te perguntar agora, aqui mais ou menos seguindo a pauta, hoje você é um empresário de sucesso nacional, tá? Até a biografia, eu nem sabia desse detalhe, é excelente ouvir isso. Eu assisti um documentário seu, o Prefácio do Menino que Pensou Grande. Ele mostra a tua trajetória desde garoto. Eu assisti, mostrou a família, a esposa e tal. Sobre a educação como forma de dar dignidade, eu queria que você falasse um pouco sobre a Alfacom e a Fábrica de Valores. O que acontece? A galera pergunta assim, cara, como é que surgiu as coisas, né? Olha, eu comecei a estudar para concurso, na verdade foi um estalo que me deu, né? Eu tinha alguns amigos fiz uma amizade na Polícia Federal, vi um garoto entrar para a Polícia Federal e falei, putz, cara, é isso aí que eu quero fazer. E eu comecei a estudar. Não tinha muito acesso, esse negócio não tinha internet na época, 2000, 98, 99, 2000, 2001. Então eu apanhei bastante, né, cara, para poder conseguir chegar. Enfim, eu fiquei estudando vários anos, depois passei no primeiro concurso do Departamento Penitenciário Federal, vim parar aqui em Catanduvas, no Paraná, eu estou em Cascavel hoje. Aí passei para a Polícia Federal, passei para a Polícia Rodoviária Federal, passei em diversos concursos, mas eu comecei a dar aula. Aí eu aluguei uma sala e comecei a dar aula. Na verdade, eu queria ajudar as pessoas, né? Começou como um trabalho comunitário. Só que o negócio começou a funcionar, a empresa começou a crescer, e eu tive um estalo que eu vi uma transmissão de Harvard, ninguém me falou que funcionaria desse jeito. Eu vi uma transmissão de Harvard e falei, cara, daqui uns anos esse negócio da internet vai funcionar. Agora não funciona bem com vídeo, né? Isso aqui era impossível. Era a telesala que funcionava. E eu abri um curso presencial, ele começou a crescer, eu abri os primeiros estúdios. Eu e o Renato Saraiva, que é um outro curso lá de Recife, foi os primeiros estúdios de transmissão online do Brasil. E em 2009, a gente estava encaminhando, estava muito engatinhando. E aí vai de encontro com a sua pergunta, porque eu acredito muito que a educação muda o mundo e muda as pessoas. Eu falei, cara, se eu ficar no normal aqui, se eu for normal, pô, eu não vou sair do lugar. E, putz, eu tenho um dos heróis lá atrás, o Arnold, né? Ele tem uma frase que ele diz assim, eu odeio ser normal. Eu falei, cara, eu vou fazer algo diferente. Eu saindo da penitenciária federal, eu parei no assentamento sem terra. E, cara, eu cheguei para os sem terra e falei, o negócio é o seguinte, eu sou servidor público federal, sou dono de um curso lá em Cascavel, no Paraná. O primeiro sem terra que quiser estudar aí, eu vou dar uma bolsa de estudo para tirar vocês dessa merda. Sem terra não funciona, pô. Para de pegar a terra dos outros para estudar aqui. E mudou a minha vida, vai mudar a sua. Eu até achei que não ia aparecer nenhum sem terra, não. Pô, cara, me apareceu um sem terra, analfabeto, com 2 filhos e uma mulher. Aí ele chegou para mim, eu dei um papel para ele ler em 2009. Ele pegou o papel e não conseguia ler. A minha esposa falou, olha aí, como é que você vai aprovar um cara no concurso público que é analfabeto? Eu falei, vai dar jeito. Basicamente, nós adotamos ele, que é o Ivanildo Ferreira, a história dele está na internet também. Ele está no livro. E nós fizemos a educação no Brasil. As pessoas acham que não é assim, mas cara, em qualquer estado. A educação é muito fácil de você chegar, porque o poder público ele é deficiente, mas se você buscar ele, você consegue. Um adulto hoje forma no fundamental e no médio e faz o tal do EJA, né, o CBEJA, dependendo do lugar que você esteja, e a gente conseguiu, em 7 anos, formar ele no fundamental do zero, alfabetizar, fazer o nível médio dele no CBEJA. A gente fez o tal do tecnólogo à distância, o EAD, reconhecido pelo MEC,
Enfim, a história dele hoje. Ele é policial federal em Belém, Pará. Ele está estudando para magistratura e é empresário também, é dono do Elite Concurso, é meu amigo, ele dá palestra na internet e tal. E ele fala como a educação mudou a vida das pessoas. E o interessante é que quando eu estava na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e eu devo muito à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Fantástico. eu tive. Esse é um depoimento fantástico, viu? Eu ouvi essa ascensão do 0 ao 1000, né? Em praticamente 7 anos, né? Que você está falando. 7 anos, e ele vai passar para magistratura, porque na verdade ele já passou para magistratura, ele está em outras fases, é que ele não gosta de falar. Mas ele é um menino, ele é um amor, cara. Uma hora a gente chama ele para uma palestra, ele é um garoto que ele é um barato, cara. Então, e a gente tem vários projetos. Na verdade, eu sempre digo que não é projeto social, porque eu não estou dando nada para ele, eu só estou abrindo as portas e ele está passando. E isso, cara, eu aprendi muito, eu tive muito dessa escola na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Né? Quando eu estava na PM, eu estava estudando muito, aí tinha uma capitã lá, a Sandra. A Sandra me chamou e falou assim: pô, Evandro, ó, não vai prestar esse negócio de você ficar estudando e tirando serviço aí, não. Vamos fazer o seguinte: a gente precisa dar aula aqui para curso de formação de cabo, curso de formação de sargento. Cara, você tem uma capacitação, você está estudando pra caramba, você já é formado em administração, está fazendo direito. Como aqui é batalhão escola, você vai dar aula. E aí eu comecei a dar instrução lá no batalhão, cara. Eu dava aula de manhã, dava aula de tarde, dava aula de noite, dava aula também, eu sou professor de judô, dava aula de judô. E eu saí do batalhão de polícia militar como uma escola. Porque o que eu fiz, cara, na época? A gente tinha que dar aula lá para o curso de formação de cabo, curso de formação de sargento, e não tinha muito uma pauta, né? Tinha que dar aula de direito. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Mas desculpa te interromper, mas só por curiosidade. Mas quem é que assim, norteou isso? Você sozinho ou tua mãe, teu pai, teu tio? Alguém? Não, Quem é que meu assim... pai. É, O meu pai, eu perdi meu pai esse ano. Meu pai é um herói, cara. Eu perdi meu pai aos 84 anos, eu não deixei ninguém lá em casa chorar. Porque o meu pai entregou, e antes do meu pai morrer, o meu pai falou assim: cara, você me deixou um cara feliz, cara, porque olha onde você chegou. Né? Não tem nada a ver com dinheiro, é onde você chegou. E o pai bacana. descansou e o céu tem festa. Só que meu pai é semi-analfabeto, a minha mãe é costureira, a minha irmã trabalha na prefeitura até hoje. Ninguém nunca me deu esse start, né? Eu sempre fui um pouco incomodado e eu brigava com todo mundo no batalhão lá. Eu falava com a rapaziada, eu falei, galera, vocês são espertos, vamos estudar. Porque a PM não impede ninguém de estudar, cara. A galera tem uma visão errada da Polícia Militar. A Polícia Militar, por mais que falhe, ela sempre me ajudou. Os meus comandantes, não é porque eu tô com você, não. Meus comandantes, cara, o Coronel Almeida, eu só tenho a agradecer ele. Todas as pancadas que ele me deu, até eu fui lá e dei um abraço. Eu falei, Coronel, eu sou o cara que eu sou hoje. O cara cacetada que o senhor me deu. Porque eu nunca fui punido na Polícia Militar, sem ter culpa no negócio. Eu tava ou com a farda Então, desarmada. os PMs do 10º Batalhão, que é onde você serviu, te admiram muito, né? Você é uma unanimidade lá, né? Isso Pô, é eu verdade. gosto, eu tenho paixão todos ali, cara. Todos, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque a gente compôs uma coisa, mas esse start de estudar, e na época eu queria sair para algum concurso federal. Mas, putz, eu que movimentei na época lá, até hoje, cara, o CAIS, eu montei um curso inteiro do CAIS, botei só professor parrudo do Brasil inteiro. Tem os caras mais tops. Montei o curso específico para o CAIS e dei de graça para a galera do 10º Batalhão, para eles estudarem lá para o CAIS. E na época eu brigava muito com eles para fazer o CFO. Eu falei, galera, vocês são novos. Pô, cara, é pré-vestibular, vamos entrar aqui, a gente contrata os... Eu nem vou fazer, eu estou estudando para a Polícia Federal, mas eu ajudo vocês, eu dou aula para vocês, eu sou bom de matemática, eu ajudo vocês com história, geografia. Na época caía essas matérias para o CFO. E, putz, eu incentivei. Tem um garoto que é oficial, hoje ele é capitão, guerreiro, ele trabalhou na viatura comigo. Empolgadão de soldado. Cara, com uma semana ele falou, parou, você é oficial. E endoidou para estudar, colava comigo e virou oficial. E eu falava com eles, cara, se você estudar, você é do tamanho do teu sonho mesmo. A gente não... Mas vem cá, também outra curiosidade. Quantas horas você dormia por noite, cara? Cara, Dormia na de vez em época... quando? É. Ó, eu costumo dizer que é assim, coronel, quando a cabeça tá boa, o corpo aguenta quase tudo. Tá? Se a É cabeça estiver verdade. boa. Na época da Polícia Militar, eu optei, uma opção. Quando eu fiz o curso de formação, eu não parei, eu estava fazendo administração de empresas em Barra Mansa. Eu acho que 45, 50 quilômetros. Então, eu fazia o curso de formação, eu tinha que pegar o ônibus depois, eu faltava aula, mas eles me liberavam para fazer prova e tal. A minha confusão já começou em 98. E aí, assim que eu formei, eu já comecei a estudar para concursos maiores, mas eu sempre gostei de trabalhar. Sempre trabalhei no Patamo antigo, em viatura, destacamento, sempre gostei do trabalho, mas eu não parava de fazer as outras coisas. Só que em 2001, a minha filha nasceu, 2001, né? Aí tem até um episódio engraçado, cara, que aconteceu em 2001. Eu agradeço também a galera da Polícia Militar por ter tido paciência comigo.
E eu me vi numa situação drástica, porque aconteceu o seguinte, o salário da Polícia Militar na época não era tão alto. Eu tinha que pagar aluguel, pagar meus estudos na faculdade, aí eu já tinha terminado a administração, estava fazendo direito, que aí eu falei, cara, já que eu estou estudando para agente de polícia, eu vou ser delegado de polícia, ou juiz, ou promotor. E aí eu estava fazendo direito, e eu fazia academia do concurso público aí no Rio, na Rio Branco, e na Evaristo. Eu ia todo sábado, saía 5 horas da manhã, pagava van, ia para o Rio e chegava em Barra do Piraí umas 10h30 da noite. Isso por muitos anos. E aí a minha vida virou uma bagunça, porque o que eu fazia? Você vai rir, mas eu ia para a faculdade de manhã, à tarde eu trabalhava no táxi do meu pai, a gente rachava, porque eu precisava do dinheiro, eu fazia o bico, não tinha jeito, que eu era segurança do Mário de Biasi, que era dono do posto de gasolina lá todo mundo ali de Barra do Piraí conhece, e por fazer segurança com ele, eu permutava a bolsa na faculdade. Então já quebrava meu galho na faculdade de Direito. Tinha mês que eu pagava, tinha mês que eu não pagava, porque ele me ajudava pra caramba. E ainda me pagava para fazer segurança dele. E eu ia pro Rio de manhã. Cara, era uma bagunça a minha vida. Tipo, eu dormia quando dava. Aí eu acertava, tinha dia que eu tava mal no batalhão e mal para estudar, mas eu tava com uma vontade, assim, a vida não estava ruim. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito apaixonado da minha esposa, a minha filha é linda, a cidade é uma cidade que eu amo, mas, putz, cara, eu parecia que eu estava enclausulado num copo, né? E eu queria sair. E depois que eu comecei a estudar, que eu vi que dava, e eu ficava vendo um amigo meu, tinha um amigo meu, cara, que o cara, ele não tinha dinheiro para comer e virou defensor público. Falei, putz, esse cara tá indo na faculdade, tá comendo, tá pedindo sanduíche pros outros aqui porque não tem dinheiro para comer. Tá tendo que justificar para pagar os boletos da faculdade. Passou um tempinho, virou defensor público, putz, cara, eu também consigo. E aí a gente foi entrando naquele círculo. Tem uma estrutura que eu falo no Fábrica de Valores, que nós somos, coronel, o círculo das 6 pessoas que a gente mais circula, né? Hoje a 6ª pessoa é a internet. Tanto que muita gente diz assim, Evandro, mas a polícia é corrupta. Eu falo, cara, você já esteve lá na Polícia Militar? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em sua grande maioria, eles são muito honestos. Agora, na Polícia Militar do Estado do Rio, na Polícia Militar do resto, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Rodoviária, juízes, promotores, defensores, políticos, pessoas normais, existe corrupção em qualquer lugar. É do ser humano, é da natureza, lei darwiniana. Agora, você não pode classificar as pessoas só porque elas estão em algum determinado lugar. Então, assim, eu comecei a me cercar de pessoas que só estavam estudando e que tinham objetivos de ser grandes. E aí acabou dando certo, acabei passando um concurso, acabei vindo para cá e não parei mais, cara. Pô, legal. É uma história bonita, né? Bacana, de muito esforço e superação, né? Bom, deixa eu ver a próxima aqui na pauta. A Associação Heróis do Rio de Janeiro, ela é parceira da Polícia Militar, óbvio, a gente é PM, nasceu dentro da PM, com o objetivo de mostrar a honra dos nossos policiais e conseguir os meios que eles necessitam, né? Eu queria ouvir o que você tem a dizer para os policiais militares feridos nessa guerra urbana e que precisam superar os desafios e criar uma nova história. E também para os mais de 7.000 órfãos que precisam superar esse trauma. Porque a gente pensa muito nesse viés de educação. Por isso que a gente está gostando de te ouvir, porque para mudar a vida é isso. Esforço e educação. Então a gente queria te ouvir um aconselhamento para o pessoal que está ferido grave, né, mas maioria com cognição, com capacidade de entender, ensinar, aprender, e também para os órfãos. Viu? A gente imagina aí pelo menos 7.000 órfãos, metade ainda menores de idade. Carol, toda vez que a gente é acometida, eu faço vários trabalhos sociais, né, minha esposa. E eu costumo dizer que essa frase, quando a cabeça está boa, o corpo aguenta quase tudo, é uma fase que as pessoas têm que não ser tão egoístas só com elas, né? E a palavra egoísmo, às vezes, é uma palavra muito pesada, mas muitas vezes você está vitimizado, muitas vezes você está acamado, ou está com uma... Eu já tive a oportunidade de ver, eu fiz a PH de combate, inclusive fora do Brasil, e eu tive a oportunidade de estudar muito ali feridos de guerra, né? Eu fui até pro Texas agora. Engraçado que eu fiz um curso com o John Wayne, o nome do cara é John Wayne mesmo, que ele era parceiro do Chris Kyler, que é o sniper americano. E ele estava num Hammer no Afeganistão, estourou uma granada embaixo, uma mina terrestre debaixo do Hammer, e ele teve a perna dilacerada. E ele deu uma lição pra gente, ele falou assim, não é a minha perna ou a minha mobilidade que conta a minha história e a pessoa que eu sou. A gente tem que superar e tem que seguir, porque tem família, tem pessoas que dependem da gente. E quanto mais eu me autoflagelar, eu me autossofrer, eu faço as pessoas ao meu redor sofrerem. Então, para quem está
com a capacidade cognitiva de entender, tem que se adaptar às novas realidades. A tecnologia, coronel, ajuda muito. Tem que manter a mente ativa, tem que se manter uma pessoa que queira fazer construções novas. Às vezes é difícil você olhar para uma pessoa que está amputada, uma pessoa que está com alguma limitação, e falar para ela superar os limites dela, porque só ela entende o que ela está passando. Mas se a gente for pensar em termos gerais, a pessoa tem que olhar em volta e olhar para dentro dela mesmo, que ainda há espaço, sempre há coisas novas para se fazer e sempre há um espaço para pensar em algo diferente que você possa contribuir com outras pessoas que estão na mesma situação. Se doar é a melhor forma de se autocurar. E aos órfãos, cara, eu costumo dizer assim, a gente não tem uma empresa de educação, né, cara? A gente tem uma máquina que a gente realiza sonho de verdade, porque a galera copia muito a minha ideia. A minha história, eu tenho 4 milhões de alunos na plataforma hoje, online. A gente tem basicamente 2% da população nacional, em algum momento teve contato com a gente na nossa plataforma estudando. A gente é o maior do Brasil, disparado. E a gente tem um presencial aqui em Cascavel que tem alunos que vêm do Brasil inteiro para cá. Então, eu estou muito acostumado com meninos que são órfãos de mãe, órfãos de pai e vêm estudar comigo. Eu tenho meninos que passam, inclusive, por traumas infantis de abuso ou traumas infantis pesados. E eu sempre digo para eles o seguinte: não é a sua história passada que vai determinar a sua história no futuro. A caneta que escreve o seu futuro, a vida da gente é um papel em branco. Então, você pode estar órfão do seu pai ou órfão da sua mãe, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe fazendo o melhor. Eu vou dar um exemplo prático, coronel, se você vai gostar. Um policial militar do Rio Grande do Sul, putz, apaixonado em mim assim, na internet, cara, muito fãzão assim, e o cara muito gente fina, ele conhecia a minha história já. Apareceu aqui em Cascavel em 2017 com o filho dele, não, 2015 com o filho dele. O moleque tinha 17 anos. Abraçado com o filho dele, veio, me deu um abraço no curso, tirou foto. Essa história de conhecer a gente pela internet. E ele falou: Evandro, eu sou soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Sul e eu estou trazendo meu filho para estudar com você, vou deixar ele aqui. Vou pagar o aluguel, vou me esforçar, mas o meu sonho é fazer o meu filho entrar para a Polícia Federal. O garoto tinha 17 anos, coronel. O que aconteceu com ele? Ele não quis ficar de jeito nenhum, voltou com o pai dele. Quando ele voltou lá, o pai dele, deu umas 2 semanas que ele tinha me vindo aqui, tinha me encontrado aqui em Cascavel. O pai dele foi vitimado em combate, estava de serviço, de plantão, foi numa ocorrência e tomou um tiro no peito, morreu. O que o garoto fez? Eu costumo dizer que a dor acorda ou a dor destrói. No caso dele, a dor acordou. Numa terça-feira, eu encontrei com ele num restaurante Quilo, aqui no centro de Cascavel, ele sozinho, com 17 anos então, botou a mochila nas costas, veio aqui e me encontrou, me deu um abraço. E aí eu descobri o que tinha acontecido. Eu falei: teu pai entregou você e a gente tem um legado para deixar. O legado que a gente tem é entregar exatamente o que o seu pai pediu para a gente. Então nós vamos estudar, eu vou te adotar aqui, você vai ficar comigo e vai dar certo. Resultados, foi 2015, né? 2015, 16, 17, 18. Ele hoje é o Christian, depois eu passo o Instagram dele. Ele é policial federal, tá trabalhando. Na formatura dele, a mãe dele me deu um abraço, o tio dele me deu um abraço. E mesmo tendo ficado órfão de pai num trauma, ele conseguiu superar isso. E hoje ele é policial federal do Brasil e ele inspira milhares de meninos. Então, para os garotos que são órfãos, para as meninas que são órfãos, principalmente, eles são órfãos de um combate urbano. Né? Eles são órfãos de uma guerra. Eu fui no BOP e, putz, quando eu viajo fora do Brasil, cara, eu falo muito do BOP, porque eu fui conversar com os meninos aí do BOP. E quando eles saem, eles falam: tô indo pra guerra. Eu falo: putz, cara, mas a gente não tá em tempo de guerra. Ele falou: cara, a gente tá em tempo de guerra, sim, a gente tá em tempo de guerra. E eles confiam e acreditam nisso. Então, a gente está vitimizado numa guerra urbana. E a melhor forma de você honrar a tua família, honrar quem foi, é estudando, coronel, é fazendo diferença. Pô, bacana. É o que a gente imaginava, né? Que, assim, você tem 2 caminhos para reprimir crime, né? Um é você evitar, educando a criança e o jovem. E o outro é você reprimir o adulto que já enveredou por esse caminho, né? Com dureza, né? A gente não vê o outro. E essa questão de resiliência também, os nossos atletas, né? Se superam dia a dia, né? A gente vai ter agora no domingo uma competição de tiro, né? É a primeira competição de tiro prático, tiro estático, em que a gente vai assistir o nosso pessoal vibrando para talvez chegue até daqui a algum tempo as Paralimpíadas, né? Algo assim espetacular ver o pessoal treinando, né? A gente tem ido algumas vezes, né? São veteranos, né? Todos são veteranos dessa guerra, né? Infelizmente. Deixa eu ver a outra questão aqui na pauta.
Você teve experiência de trabalhar com algum policial ferido ou morto em serviço? Ô, coronel, ferido a ponto de ficar muito debilitado, não. Mas eu perdi um amigo, o Matos. ah, Ele morava em Vassouras e a gente fez o curso de formação junto, ele me chamava de primo, né? Esse fez uma amizade, cara, que é uma amizade que vai ficar pro resto da vida. E ele morreu, ele era do BOPE, salvo engano, ele estava fazendo a parte da segurança do governador, e ele foi vitimizado na linha vermelha, né? Ele foi identificado e acabaram matando ele na linha vermelha. Fora outros policiais militares que recentemente foram mortos, até em Barra do Piraí teve um colega nosso vitimizado. Então, é impossível ter muito tempo na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e não ter tido contato com alguém que você perdeu no combate. Entendeu? Mesmo os batalhões, que teoricamente seriam batalhões do interior e teoricamente seriam batalhões menos conflagrados, hoje está tudo conflagrado. Hoje a cidade está pesada, os traficantes estão saindo do miolo da capital quando o combate aperta muito, eles vão para as periferias. Inclusive, tinha um amigo meu que foi para Angra dos Reis, não era da minha turma, mas eu conhecia ele, 59 mil. E eu ainda tive a oportunidade de conversar com ele, e ele tinha dito para mim o quanto Angra estava violento, e logo depois eu fiquei sabendo que ele tinha falecido e também deixou 2 filhos. Então, é uma situação que te comove, uma situação que a gente acaba... em algum momento da minha vida, coronel, eu resolvi levantar uma bandeira, só que eu estou achando os momentos corretos, né, quando a gente vive esses pontos. Eu sou muito amigo do Eduardo Bolsonaro, e aqui no Paraná, por exemplo, eu estava bem cotado para sair como candidato a senador aqui do estado do Paraná. Eu falei, cara, não é o meu tempo ainda, eu ainda estou em muita coisa para fazer como empresário e eu quero contribuir bastante. Não só por aí, a última coisa que eu preciso de política é ou pensar em alguma coisa em termos financeiros, que eu já passei dessa fase, né? Eu estou em outra fase de vida, eu estou na fase de realização. E às vezes uma fase de você ter voz, você gritar pelos policiais ou para ajudar, é você tentando achar a melhor forma que você pode chegar lá. E, efetivamente, eu já passei por vários colegas que morreram, Bruno. Mas assim, aqui a Major Elaine, que está trabalhando comigo aqui, é minha subcomandante, meu braço direito, ela falou, né, além de te elogiar, ela também falou que esse que você citou foi P2 com ela, e é um cara nota 10, né? Elogiou a beça aí, né? A gente todos os colegas que trabalhavam comigo, os meninos até hoje são 10. Nossa, da P2, lá do 10º Batalhão, eu tenho acho que uns 15 da minha turma, uns 10 da minha turma. Assim, esse foco na educação, a gente tem discutido dentro da Associação Beneficente, da Comissão de Análise de Vitimização, uma das maiores preocupações que o policial militar tem, talvez não só o policial, qualquer pai, né? Qualquer mãe, mas a gente mais ainda pelo risco constante de morte, né? Ou de ferimento grave, não deixar, não deixar apoio suficiente, ou se a gente não tiver em condições físicas ou econômicas, para o filho poder se educar, né? Poder mudar de vida, poder evoluir. Então a gente está caminhando para construir uma espécie de seguro, de apoio, para que o policial tenha certeza que o filho dele vai estudar, mesmo que ele morra, mesmo que ele seja ferido grave, né? Que ele vai ter acesso, além de educação básica, educação universitária, idiomas, né? O cara é importante o cara falar inglês também. Hoje sabe melhor do que eu que a maior parte da cultura do mundo está em inglês, né? Talvez daqui a algum tempo esteja em mandarim também, mas o inglês hoje, mais de 90% do que a humanidade produz está em inglês, né? Então é algo fundamental, a gente está tentando desenvolver isso, né? Legal. A gente pensa até aquilo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu gosto daquela frase do presidente americano, Ronald Reagan, né? Se não nós, quem? Se não agora, quando, né? Eu até ouvindo aí que você foi cogitado para ser candidato a senador, aí acho importante que alguém como você venha, porque a gente está cansado, embora você tenha o teu tempo aí de empresário e tal, as coisas estão evoluindo, mas porque a gente está cansado de olhar para cima, para políticos e não ver exemplos, né? Acho que quando a gente vê Estados Unidos, Europa, esses países que deram certo, né? Japão, os países desenvolvidos sempre tiveram lideranças fortes, com esse tipo de trajetória que você tem, né? Assim, olhar para um brasileiro e se orgulhar. Um dos motes, né, dessa nossa associação é que quando a gente convive com alguns dos nossos feridos graves, né, e com os familiares dos mortos,
são heróis realmente, é gente que a gente se inspira. Você olha a vida do cara, pô, que vida bacana, né? Que norte que isso dá, que inspiração. Como a gente conversando contigo, vendo, eu vou correr atrás, vou comprar esse livro, vou ler. Porque, pô, assim, é inspirador saber que tem brasileiro nesse nível. Né? Não é coisa que só acontece lá com os fundadores dos Estados Unidos, né? Com quem lidera a Europa, né? Com generais, com presidentes norte-americanos e imperadores, né? Gente que é patriota, né? E alguém que foi PM, né? Também é uma classe desmerecida, que sempre tem crítica, né? Ah, tinha que ser PM. O pessoal até brinca, acha que a gente que é PM não tem cultura, né? Tá com um tacape na mão, tá com a clava. Não é Mas o assim, né? coronel, mas você sabe o que acontece? O brasileiro, eu costumo dizer que o brasileiro é o povo mais guerreiro e mais autoflagelador que existe. Né? Eu sou fã dos Estados Unidos. Eu vou na Califórnia, olha que é democrata na Califórnia, né, cara? Então é de esquerda a Califórnia. No Texas, é Texas, cara. Você vai no Walmart, a galera tá de fuzil nas costas lá, é bem liberadão, por isso que a gente gosta de ir lá, a gente gosta de fazer os treinamentos lá no Texas. E lá existe os patriarcas americanos, e lá é o seguinte, cara, se o cara veio do nada e o cara enriquece, faz algo legal, ele vira herói. Aqui no Brasil existe a criminalização do sucesso. Por exemplo, eu saí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e, pô, se eu virei empresário, a maioria das pessoas olham para isso e, na verdade, você recebe crítica, você não recebe elogio. E aí, quando você fala assim, putz, um cara igual eu fiz milhões de reais, honestamente. Se eu for para política, eu até falei para minha esposa, eu falei, ó, eu vou pegar, a gente vai arrumar uma zoeira no Senado, porque eu vou pegar, primeiro que eu não vou pegar nenhuma ajuda e o subsídio do Senado eu vou doar tudo para algum lugar. Eu vou trabalhar de graça por 8 anos, porque eu não preciso daquilo lá, eu preciso ajudar, eu preciso fazer diferença. Só que as pessoas no Brasil não acreditam que alguém quer fazer diferença. E aí, quando eu vou para o Texas, olha que barato, quando a gente chega lá, galera que quer viajar para os Estados Unidos, você chega lá e fala assim, eu fui policial militar. Aí você prova, né? Você leva algum documento, eu sempre levo lá a minha baixa, alguma coisa assim. E o Texas devolve os impostos que você paga em cima das mercadorias que você consome lá, porque você foi policial militar em algum lugar, ou você é policial civil ou federal. Existe um respeito, financiamento de casa, ajuda de custo para filho de policial. Eu sou amigo da polícia de Austin, de lá. Eu vi, depois que eu vim, eu fui com os meninos lá e eu continuei com contato, né? Eu fui com o Andrade, mas eu continuei com contato, eu ligo para os caras, eu fiz contato direto. Eu sempre falo, eu estudei pra caramba sobre como funciona lá, que até um policial militar do estado do Rio de Janeiro, foi policial militar, é policial civil hoje, a gente faz um programa lá nos Estados Unidos, mas eu não perdi contato. Eu continuei o ano inteiro conversando com os meninos lá da polícia de Austin. Aí quando você vem para cá, reúne políticos e dá essa ideia, olha que absurdo, né? Eu queria doar uma viatura para a Polícia Rodoviária Federal blindada pelo Alfacom, pela empresa, na chamada parceria público-privada, porque eu tenho muitos alunos aprovados lá. Eu não consegui fazer a parceria público-privada porque a polícia tem medo da iniciativa privada, tem medo de corrupção. Eles perguntaram para mim, o que você quer? Eu falei, não quero nada. Igual do BOP, eu vou doar um drone pro BOP. A gente comprou um drone, super drone pro BOP, porque eu descobri que as equipes do BOP pagam um drone do bolso. Eu falei, cara, que troço absurdo. Aí eu comprei um baita de um drone, acabou que eu comprei um, aí quando eu for fazer a doação aí, que agora a gente acertou o modelo de doação, eu vou doar para todas as equipes do BOP. Comprou um monte de drone. A galera, aqui no Brasil, eles não conseguem entender que se a gente não tiver uma polícia militar forte, uma polícia civil forte, uma segurança pública forte, não é que os policiais vão ser vitimizados, é que você vai ser vitimizado. A gente tem que ter os dois lados da base social, a gente tem que segurar. Primeiro, a educação, saúde, fazer a conscientização, mas, pô, tem que segurar o freio, cara. Olha, eu fui chefe da Vivência Alfa, coronel. Eu convivi com o Luiz Fernando da Costa, eu fiz muita escolta do Marcinho VP. Esses caras, desculpa a sinceridade, e ao povo de esquerda que me odeia. Esses caras não têm jeito, tem que ficar trancafiado. Vai ser um perigo quando eles saírem depois de 30 anos. O controle social, o controle dos maus, como lá nos dizem nos Estados Unidos, né, dos bad guys, tem que ser feito. E a gente, paralelo, vamos consertando a juventude com a educação. E nesse diapasão aí, caras que têm essa visão que eu tenho são criticados de dentro e de fora. O que é isso? Você pode reparar que quando eu levanto a voz e falo assim, putz, cara, em algum momento, quando eu estiver mais velho, eu vou para o Senado para poder defender vocês. As próprias pessoas criticam, falam, não, porque todo político é corrupto. Pô, se todo político é corrupto, você está ferrado, porque você está na mão do nada. Então você está jogando a sua vida na mão do nada. E não é todo político que é corrupto. Ó, o Eduardo Bolsonaro é meu amigo, é muito honesto. Coronel Telhada, tive a oportunidade de conhecer o Coronel Telhado, o cara é do bem.
que é o coronel da Rota, é deputado estadual lá de São Paulo. Os caras batalham por uma coisa, por uma vida melhor para os policiais. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu vou acabar arrumando um canal. Eu tenho só 44 anos, né? Primeiro eu vou cumprir a minha etapa como empresário, eu vou conquistar as minhas metas e logo depois eu parto para algo maior. Bom saber disso. Deixa eu ver aqui a próxima. Apesar dos desafios relatados, né, ser policial ele é um prazer. Você realmente se arrisca, mas você faz o bem aos outros, você enfrenta o mal. Você sabe disso, eu estou vendo isso aí na forma que você fala. Não é um trabalho simples, ele mexe com os teus valores, né? Valores fundamentais de honra, lealdade, coragem, física e moral, né? É diferenciado. Eu queria que você falasse desse altruísmo, resiliência e autossuperação da experiência na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E na tua vida, pelo que você descreveu aí, é o tempo inteiro trabalhando para melhorar, lutando, brigando. Como é que é isso, essa experiência de altruísmo, né? Resiliência e autossuperação, né? De ajudar os outros também voluntariamente? Pelo que você falou, você ajudou a construir vidas, né? A salvar vidas, citou aí o Sem Terra, né? Que você pegou do zero e hoje não, o cara evoluiu, o outro órfão que, né, virou policial federal. Como é que é isso, né? Como é que você lida com isso? Como é que é fazer isso? Mas isso, coronel, isso não é uma característica minha, é uma característica de todo policial. Eu costumo dizer, cara, que, eu tive a oportunidade de trabalhar em Piraí, né? Que é na saída. Não, desculpa, só, o que eu quero dizer é o seguinte: é você fazer isso sem esperar retorno. Tem gente que não acredita nisso. Não, você fez isso porque o cara vai te pagar alguma coisa. Não tem nada disso. Você está fazendo porque quer ver o outro evoluir. Não está esperando que ele vá te dar um salário dele. Não tem nada disso. Você quer ver o progresso, né? É isso que o Brasil precisa, o Rio de Janeiro precisa, né? O coronel, eu tenho meus heróis também, né? Um deles é esse cara aqui, ó. Esse ano ele foi embora, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, eu tive a oportunidade de ir na palestra, que é o Jack Welch. Né? Ele escreveu Paixão por Vencer, que é o mínimo, todo mundo deveria ler esse livro, né? Ele foi presidente da GE, da General Electric, e ele diz assim: tudo na vida se resume a gente. Tudo. Ó, o carro importado é legal, a casa é legal, as viagens são legais, o dinheiro é legal, mas tudo é gente. Tudo se resume a gente. E o policial militar, ele já tem isso na essência, só que ele não consegue compreender, às vezes, ele não consegue dar, porque as pessoas, ele é tão bombardeado que, por vezes, ele não consegue entender o trabalho que ele faz. Eu trabalhava em Piraí, que é na saída da Dutra, e ali, cara, sempre foi um perigo, a Serra das Araras. E eu sempre ficava tentando entender, quando o rádio chamava a gente, nós éramos em 2 numa viatura. E você acha que a gente relutava em algum momento em ir? A gente nunca relutou porque alguém precisava nunca da gente. Diz não, né? Você nunca diz não, né? Não vou, estou inferioridade, né? Minha arma não está boa, nunca diz isso. Quando a gente chegava a responder o rádio, é porque a gente já estava. E Verdade, o mais legal é que podia ter colega jantando, colega fazendo o que fosse, que quando você via, estava todo mundo em cima, todo mundo ajuda. E assim, eu tenho um episódio que isso me marcou bastante, né? Que foi numa ponte, na saída para Volta Redonda, teve um acidente, o carro estava pendurado. E um colega da minha turma pendurou na ponte para tirar o cara lá de dentro. E eu falando com ele: cara, marca uma corda que você vai junto. Ele falou: não, se for, vai os dois. E ele segurou o cara, ele não deixou o cara cair. Ele tirou o cara de lá, depois até deu uma bronca. Eu falei: cara, eu sempre tive a regra do avião, né? Quando as máscaras caírem, primeiro coloque você, depois você coloca no seu colega. Então a gente se protege, depois a gente protege o outro. Putz, mas o altruísmo é tão grande, a vontade de fazer a diferença é tão grande, que o cara vai. Só que a sociedade não entende. Mas por quê, coronel? A gente vive aí, é um cunho que o brasileiro deveria estudar um pouquinho. Ele evita essa parte. Putz, a gente está vindo de 16 anos, basicamente, 17 anos agora, de governo de esquerda. Ou seja, nós temos uma política anti-armamentista, uma política anti-polícia, uma política idiota. Esses dias me perguntaram: o que você acha de desmilitarizar a polícia? Eu até fui falar um negócio, depois fui mal interpretado, que eu fui falar o seguinte, que a única polícia que funciona no Brasil é a militar. Depois eu tirei o pé, falei: calma aí, não é bem assim, mas eu costumo dizer que a polícia que faz se acabar a polícia militar, acabou o Brasil. A gente inverte e vira uma milícia gigante de criminalidade. A polícia militar faz o primeiro controle social. Cara, a polícia militar, pra você ter uma noção, eu patrocino aqui. Eu não sei você, eu queria ouvir de você, porque eu já ouvi muito otimistas, desculpe te interromper, muito pessimistas. Se a polícia militar, né, fizesse greve, como em alguns estados, ou parasse no Rio de Janeiro, quanto tempo levaria para acabar a civilização aqui? Para ir para a barbárie? Entendeu? Você acha que em quanto tempo?
Cara, a Polícia Militar entrar em greve, vai existir, vai começar os chamados colapsos laterais, né? Se você der uma Não. estudadinha em grandes revoluções, você vai ver que a coisa vai explodir. Isso aí eu deveria dar uma aula de história, mas na prática, em curto espaço de tempo, você vai ter uma anarquia generalizada. E a Polícia Militar é o primeiro É, controle mesmo. A é o Polícia primeiro, Militar, né? né? Ela é chamada É de a linha de polícia, frente, né? é a linha de É a frente. linha de frente, né? Ela é ostensiva, ela é preventiva e ela é uma polícia social. Aí a galera pergunta, o que é uma polícia social? A mera sabiência de existência da Polícia Militar nos estados faz com que o controle social já seja feito. Tanto que o STF agora deu uma varada na água, né? Esse negócio de não poder entrar nas favelas, está montando silos lá dentro. Ah, mas o combate vai matar muita gente. Mas a Polícia Militar tem que estar presente em todos os lugares. Como a gente vai fazer isso? Qual a duração? E qual a dificuldade? Aí é um estudo científico, político, social, que os governantes vão ter que tomar iniciativa. Mas a Polícia Militar hoje é a instituição, eu posso classificar como uma das 3 instituições mais importantes da sociedade brasileira, contando com a Presidência da República e o Congresso Nacional. Hoje eu tiro o STF, que eles só estão fazendo cagada. Mas a Polícia Militar, o Congresso, que é a Câmara e o Senado, que fazem as leis, e o Presidente da República, que determina todas as ações gerais, putz, são as 3 instituições que o Presidente da República não é o presidente, é a Presidência da República, né? E a instituição do Congresso. E aí a galera fala, mas e os militares? Pô, legal, o militar, ele está trancafiado nos quartéis, mas quem está na rua fazendo o controle social dessa... A gente está numa pandemia de saúde, mas uma pandemia de segurança também. Porque se você for ver, a pandemia de saúde tirou o emprego, tira o emprego, aumenta a violência, tem que ter o controle social. O controle social é a Polícia Militar. Assim, como é que você falou nisso, nessa importância da ação? O que você acha do ciclo completo de polícia, para todas as polícias? Ó, eu só tenho uma polícia que faz ciclo completo hoje de polícia, que é a Polícia Rodoviária Federal, né? Basicamente. A gente tem a Polícia Federal, você tem os agentes, né? O escrivão, você tem o delegado de polícia, que são paralelos à entrada. A Polícia Militar. Qual é o problema? Quando eu falo isso, eu acabo sendo mal interpretado pelos praças, coronel, de ciclo único de polícia, tá? Mas o que eu acho? A entrada, a forma que é feito hoje do CFO, né? Se essa é a pergunta, né? Dos praças, que a gente tem 2 entradas, o praça e o CFO. Eu estou me referindo a você acumular as funções de polícia judiciária e polícia ostensiva na mesma polícia. Cada polícia tem o ciclo completo. A Polícia Civil, o ciclo completo, a PM, o ciclo completo. Porque, se não me engano, só tinha em 3 países, e atualmente só em 2 países, que é ciclo incompleto. A gente faz o ostensivo, aí prende, leva para a delegacia. Faz a investigação. Não, aí... Esse ciclo partido, acho que é só hoje aqui, Brasil e Guiné-Bissau. Até acho que Cabo Verde parou também com esse ciclo incompleto, né? Já entendi. O ciclo de polícia, o ciclo completo de polícia, eu estava na cabeça aqui o ciclo da carreira, mas você está falando o ciclo profissional. Legal. Isso. Hoje a Polícia Militar não ter... eu vou falar, mas eu vou tentar não me expressar mal, coronel. Na maioria dos estados, a Polícia Civil não funciona bem. A Polícia Civil não está aparelhada, a Polícia Civil não está treinada e a Polícia Civil ela carece de uma ajuda. Essa fase da Polícia Militar fazer a parte de polícia ostensiva e depois a Polícia Civil pegar a persecução penal, que é a base anterior da persecução penal, e jogar na mão do promotor de justiça, vai para o juiz e tal, esse é um dos maiores erros que existe hoje aqui no Brasil. Na verdade, juntar as polícias, eu acho que é algo completamente inviável, tá? Tem que ter uma outra geração, porque a Polícia Militar se adapta ao modelo civil. A Polícia Civil não vai se adaptar ao modelo militar. Eu fui policial militar muitos anos aí. Se você pegar um policial civil com 15 anos de trabalho e colocar ele na Polícia Militar, ele pede para sair ou ele faz outra coisa ou vai fazer uma cagada, porque eles não se adaptam ao sistema da Polícia Militar. Mas que a Polícia Militar deveria ter cartório e ter o ciclo único de polícia, o ciclo completo, deveria. Aqui no Sul, coronel, eles passam por cima de tudo, tá? Aqui, por exemplo, eles vão para uma ocorrência, pega na ocorrência, leva no batalhão faz o boletim de ocorrência que vai para o sistema geral da Polícia Civil e ninguém vai para a delegacia, não. Dependendo da ocorrência, eles fazem dentro do batalhão. Ou seja, eles estão burlando aqui o ciclo completo de polícia. Eu acho que a forma de separar esses monte de órgãos no Estado está errado, porque a falta de controle, a falta de subsídio é muito ruim. Deveria, sim. A gente deveria copiar. Eu vou para Nova York agora.
A gente vai fazer entrevista em Manhattan, New England, em todos os lugares de Nova York ali, onde tem delegacia, que tem brasileiro, que é policial. E lá, basicamente, a gente vai explicar essa formatação de ciclo único de polícia e como ela funciona de verdade. Eu acho que deveria ser um ciclo único de polícia. Só que na hora de agregar as forças, é que vai ser difícil, né? Sim, acho que os Estados Unidos tem mais de 19 mil polícias e todas têm um ciclo completo, né? Seja qual for a esfera, né? Pelo que a gente anda estudando isso, né? Bom, hoje a gente vai terminar um pouco mais cedo. Minha equipe avisou que você tem uma outra live às 21 horas, né? Isso. Então, eu queria te convidar para você conhecer, né? Você e quem estiver ouvindo a gente, convidar o pessoal, toda essa galera, para conhecer a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, né? Tem as nossas mídias sociais. Avisar também que no dia 17 de outubro a gente vai fazer o lançamento do convênio de produtos, né, da Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, e para o pessoal participar online do canal, né, da Berge, e apoiarem a causa, né? A gente vai ter alguns planos para o pessoal que é policial ou não, seguro, saúde e doações, né, que o pessoal queira ajudar. Porque, assim, é complicado às vezes, né, você falou a respeito disso, a velocidade da necessidade de alguém que precisa de uma prótese, de uma órtese, né, de uma calota craniana e de remédio porque está ferido gravemente. E aí, se tiver que esperar a Lei 8666, às vezes ela é muito lenta, né? Às vezes a licitação é até deserta. Então a pessoa não consegue comprar, né? Você falou isso durante... Né? E semana que vem, quinta-feira, a gente vai ter uma live com o promotor Diego Pesce, autor de um livro que com certeza você conhece, né? Que é um estudioso intelectual, Bandidolatria e Democídio, né? Ele vai lançar um livro novo, né? Então a gente vai ter primeiro essa live com ele, e depois, mês que vem, a gente vai recebê-lo para lançar um livro novo. Te convidar também pessoalmente para quando você vier ao Rio de Janeiro, conhecer a associação que está nascendo, bater um papo com a gente, vai ser um prazer, né? E eu vou buscar os livros para quando você vier aqui eu já ter lido alguma coisa, para poder te questionar mais ainda. Ô, Coronel, eu vou mandar alguns livros para o senhor aqui de presente. Eu tenho o Juliano, que trabalha comigo aqui, que fez o contato. É um prazer mandar. Vou participar, vou sim conhecer a associação. Tem até que ir aí, porque a gente tem que fazer uma entrega no BOP. E pode contar comigo, de repente, sair uma parceria boa, eu posso ajudar bastante. Inclusive, a gente consegue trazer bastante... A gente consegue ver os meninos que já estão na idade de estudo, que querem fazer alguma coisa para poder estudar com a gente. Eu disponibilizo várias bolsas para vocês. A gente consegue fazer uma parceria muito legal para a gente, com educação. Tem uma frase que diz que educação muda o mundo e muda as pessoas. Pode contar comigo, sempre. Obrigado. Também agradecer ao Quintanilha, eu e minha equipe que ajudou a intermediar o contato com o Silvio, que é uma celebridade hoje, confirmado aí, né, que a biografia está sendo mais vendida do que a do Stephen Hawking. Eu achei essa notícia fantástica, eu não sabia. Fico satisfeito de saber que um brasileiro chegou a esse nível, porque, pô, isso é bacana demais, entendeu? A gente que é brasileiro vibra sabendo que quem inventou o avião foi o Santos Dumont, né, quem usou balões também a primeira vez. A rádio, há uma ponderação, talvez também tenha sido um português que já estava aqui no Brasil. E agora saber que um brasileiro está superando a venda de biografia do Stephen Hawking. Isso é um livro que, mesmo que você não tenha tempo, eu vou comprar e vou dar para meus filhos lerem, para que eles, né, vejam como é que é o caminho, né? Aprendam como é que a coisa pode acontecer, né? E não é ficar, não, é isso, aquilo, não, é só, isso aqui é brasileiro, não? O cara não está no Japão, não está na China, nem nos Estados Unidos, né? Está aqui do lado, né? E eu acho que assim, a gente tem que lutar para mudar o país. É possível. É possível fazer o brasileiro se orgulhar. A gente já trabalha muito, se arrisca muito. Você, então, que vestiu a mesma farda que a gente veste até hoje, sabe o que a gente está falando. Se a população soubesse o que a PM faz, e eu vi que o DNA teu está aí, a PM, o MUG está por baixo aí do teu kimono, da tua roupa, a gente sabe o que a PM faz, só a gente sabe. Então, assim, um prazer falar com você, entendeu? Sempre que vier ao Rio, procura a gente para tomar um café, bater um papo, que, pô, bom saber que existe um brasileiro assim. A minha equipe já tinha falado de você, já tinha enchido a bola, eu já tinha visto alguns vídeos, mas ouvir isso foi, assim, inspirador. Imagina ainda mais para os jovens que estão ouvindo isso e querem, né, progredir, né, alçar voos. Fundamental saber que tem gente assim. Parabéns, cara. Muito bom saber que tem alguém assim. Tá? Conte com a gente para o que você precisar. Meu Coronel, obrigado pela oportunidade. Eu costumo dizer que hoje eu convivo com meninos aqui eu estou no Cascavel, a nossa empresa é SA,
E eu fui para dentro da Abril Educação em 2012. Então a gente tem uma história muito legal do empreendedorismo no Brasil também. Eu convivo com garotos formados em Harvard, Cambridge, MIT. Eu saio do Brasil e todos os lugares onde eu vou, e todas as palestras que eu dou para milhares de pessoas, eu sempre começo. Bem, cara, meu nome é Evandro Guedes e eu fui e ainda sou policial militar do Estado do Rio de Janeiro, porque é a única profissão que no juramento você dá a sua vida para proteger a sociedade. Se as pessoas dessem um real valor à Polícia Militar, a gente estaria num modo diferente. E, ó, parabéns. Final do juramento, né? Mesmo com o sacrifício da própria vida, né? É o final do juramento. Mesmo com o sacrifício da própria vida. E, às vezes, eu levo isso para garotos que estão em outra fase de vida e a gente agrega muito valor, né? E, para mim, coronel, ó, foi um grande orgulho estar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. É um lugar que eu me sinto muito confortável, né? A galera fala assim, pô, mas você volta para a Barra e vai para dentro do batalhão? Eu falei, pô, mas meus amigos estão lá, cara. Meus amigos não estão em outro lugar. Sou sempre muito bem recebido, tanto pelos praças, quanto pelos oficiais que são meus amigos. Eu costumo, e vou repetir, o senhor que é coronel da Polícia Militar tem uma missão extra, né? Que é educar. E todos os meus coronéis me educaram muito, foram muito duros comigo. E eu costumo dizer que toda a estabilidade que eu tenho de família, toda a estabilidade que eu tenho para lidar com a minha vida e todos os graus de pressão que eu tenho hoje, eu devo muito aos meus comandantes. E não é porque eu estou falando com você aqui, é porque eles efetivamente foram diferenciados na minha vida. Tem até um que é coronel agora, que é o Bronzeri. Cara, o Bronzeri me pegou tanto no pé no curso de formação, mas me deu tanta lição de moral, que as frases dele eu uso nos meus discursos hoje. Eu tenho que dar até uma comissão para ele. Ele é coronel hoje lá de Volta Nova. Cara, eu tenho que te dar uma comissão, porque as suas frases da época eu carrego hoje comigo. Então, foi um prazer estar na live. Vou sim. O convite já está aceito. E eu espero, coronel, contribuir bastante. Não só com a minha presença, mas contribuir de outra forma. Obrigado, tá? Tá bom, obrigado. Boa noite. Prazer falar contigo, cara. Fica com Deus, coronel. Um abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço a todos. Tá bom, despedindo pessoal, porque eu não vou abrir para perguntas hoje, porque tem a próxima live. Obrigado a todos aí. Vejam as mídias do Herói do Rio de Janeiro. Forte abraço aí, boa noite.